Então vamos começar? Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 18 em diante. Hoje nós iremos para a nossa quinta exposição no Evangelho de João. João capítulo 15, do versículo 18 em diante. Amanda, tem uma Bíblia ali, só que ela tá, a capa dela tá segurando. A minha rasgou. Eu fiz a decopagem nela, só que ela rasgou. A minha foi uma acha que deu. Não, só. E ele está vindo em todos os cultos, é porque hoje o horário dele mudou. Sabe? Eu tenho outra Bíblia ali, eu vou arrumar ela. Eu tô meio corrido demais. Eu mostrei o Calvin pra ele, mas não Peraí, João 15, tá? O capítulo. Tá? Você não mostrou pra mim? Tirado. Mandou? Evangelho de João, capítulo 15. Eu vou ler só os versículos 18 e 19, porque o tempo já está corrido. E à medida que a exposição for sendo feita, eu vou lendo os outros textos. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 15, versículos 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Se fosseis do mundo, ele vos amaria como se pertencesseis a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Por essa razão, o mundo vos odeia. Nós temos que entender aqui o mundo como um sistema, e não como o nosso planeta, é claro, né? Um sistema ímpio, perverso, caído, e um sistema que sempre será contra Deus e contra o seu Filho Jesus. Então hoje eu quero trazer uma exposição bíblica sobre o seguinte tema: aqueles que porventura odeiam e rejeitam a Jesus, da mesma forma odiarão e rejeitarão os seus seguidores. Vou repetir. Aqueles que porventura odeiam e rejeitam a Jesus, da mesma forma odiarão e rejeitarão os seus seguidores. Vou repetir uma terceira vez, amor. Aqueles que porventura odeiam e rejeitam a Jesus, da mesma forma odiarão e rejeitarão os seus seguidores. Irmãos, o que nós precisamos entender aqui é que Cristo, ele está mostrando qual era o tipo de relação que o mundo tinha com ele. Esse sistema ímpio, perverso, caído. Não tem problema não. Então, o que nós temos que observar é isso. Jesus está falando assim, ó, o mundo, ele se relaciona comigo através do ódio. Esse mundo que é contra Deus nunca me amou. Ele sempre me perseguiu. E aí, por causa disso, Jesus ele vai dizer para os seus discípulos assim, ó, se o mundo me odiou, se ele se relacionou comigo dessa forma, então ele vai se relacionar com vocês da mesma forma. Então vocês não precisam esperar o amor do mundo. O que vocês que me seguem têm que esperar é o ódio. O ódio desse sistema perverso e caído contra Deus. Então Jesus está falando o seguinte: da mesma forma que o mundo me odiou, ele vos odiará também. Entendam aqui o mundo como um sistema, irmãos, um sistema ímpio, perverso, um sistema anti-Deus, anticristo, um sistema que é completamente caído e depravado. É isso que Jesus está ensinando aqui. Se der tempo, lá na frente eu vou mostrar para vocês as definições de mundo. Então eu quero começar fazendo algumas considerações aqui sobre o que o Senhor Jesus está ensinando para os seus discípulos sobre a questão do ódio. Irmãos, é isso que nós precisamos entender. Nós não temos que esperar receber tapinha nas costas dos outros, dos ímpios, daqueles que são perdidos, daqueles que odeiam a palavra. Nós não precisamos esperar elogios. Nós não temos que esperar aprovação daqueles que vivem de acordo com esse sistema.
daqueles que vivem de acordo com aquilo que o mundo ensina e prega. O que nós precisamos esperar do mundo é um tratamento semelhante ao tratamento que o Senhor Jesus recebeu. Então eu quero considerar aqui de forma inicial alguns pontos sobre o ódio. Vamos lá. O primeiro ponto que eu quero considerar convosco sobre o ódio é o seguinte: sempre estará envolvido o ódio a Deus e ao seu Filho Jesus. É o que está nos versículos 23 e 24, do capítulo 15 de João. Aquele que me odeia, da mesma forma odeia a meu Pai. Se eu não tivesse realizado entre eles obras que ninguém jamais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles viram e presenciaram tudo, e mesmo assim odiaram a mim e a meu Pai. Então, quem odeia o Pai, odeia o Filho. Quem odeia o Filho, odeia o Pai. Então, é impossível uma pessoa dizer que ama a Deus, mas não ama a Cristo. E é impossível uma pessoa dizer que ama a Cristo, mas não ama a Deus. Então, quem não ama ao Senhor Jesus, não ama ao Deus Todo-Poderoso, que é o Pai de Jesus. E quem não ama ao eterno Deus, também não ama a Jesus. Irmãos, uma coisa está ligada à outra. E é isso que Jesus está dizendo aqui, O mundo odeia ao meu Pai. Por isso que eles me odeiam também. Se o mundo amasse o meu Pai, com certeza me amaria. Então, é isso que nós precisamos entender, irmãos, aqui a princípio. Sempre a questão do ódio estará ligado a Deus e a Jesus. E como consequência, se Deus, o Pai, e se Cristo, o Filho, são odiados por esse sistema, então, como consequência, o povo de Deus, ou o povo de Cristo, tanto faz, também será odiado. E é isso que Jesus está falando aqui no versículo 18 que nós acabamos de ler, do Evangelho de João, capítulo 15. Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. O que Jesus estava dizendo para os discípulos era o seguinte: não se assustem quando vocês forem desaprovados por esse sistema. Não se escandalizem quando vocês forem perseguidos por esse sistema. Isso já acontece comigo. E como consequência dessa questão acontecer comigo, também irá acontecer com cada um de vocês. Então, não esperem o amor que eu não recebi. Esperem o ódio que eu recebi. Esperem a rejeição que eu recebi. Esperem o desprezo que eu mesmo recebi. Então, irmãos, isso aqui é fundamental. Os discípulos, eles seriam semelhantes a Jesus em tudo. Eu já ensinei isso aqui para vocês. Discípulo é aquele que segue os ensinamentos de um mestre. Nós sabemos que Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu e tantos outros eram chamados de discípulos de Cristo porque eles seguiam os ensinamentos de Cristo. Ou seja, Jesus era o único mestre que eles tinham. E Jesus está dizendo aqui, vocês se assemelharão a mim em todos os aspectos, na obediência, no amor, mas vocês também se assemelharão a mim na questão da perseguição. Assim como eu sou perseguido, vocês também serão perseguidos. Eles tomariam do próprio cálice de Jesus, e é isso que nós vemos na história da vida da igreja, irmãos, como aqueles cristãos foram perseguidos, né? O segundo ponto que eu quero considerar convosco sobre o ódio é que o ódio é proibido pela lei de Deus. Sabem por quê? O ódio para Deus equivale ao homicídio. Eu sempre gosto de dizer isso, irmãos, porque o pessoal vai para o Antigo Testamento e diz assim, não, nós vivemos na época da graça. Mas na época do Antigo Testamento, a lei de Moisés, ou a Constituição mosaica, né, que eles tinham, os 10 mandamentos, como a nossa Constituição, né, a Constituição da República Federativa Brasileira, né, nós temos a Constituição, aquilo que guia a nossa nação, o padrão de conduta, de ética da nossa nação. A Constituição do povo hebreu, né, dos israelitas, era os 10 mandamentos, o Decálogo.
E um dos 10 mandamentos era esse: não matarás. Só que quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos que esse mandamento ele é ampliado. Jesus ele traz um novo sentido para o mandamento não matarás. A Bíblia vai nos ensinar no Novo Testamento que aquele que odiar o seu irmão já cometeu assassinato contra ele. E o apóstolo Paulo ele vai dizer da seguinte forma, o apóstolo João, está em 1 João capítulo 3, versículo 15, quando ele diz assim, que aquele que odeia o seu irmão é um assassino. E a vida eterna não está nos assassinos. Então, quando eu olho para o Vasquinho e o odeio no meu coração, eu já cometi assassinato contra ele, irmãos. No Novo Testamento foi amplificado o mandamento de não matar. No Antigo Testamento a pessoa precisava matar alguém fisicamente, para isso ser considerado um homicídio. No Novo Testamento não. Se eu odiar o meu irmão e na minha mente eu fazer mal para ele por causa do ódio, então eu já cometi homicídio contra ele diante de Deus. E para Deus o homicídio mental e físico são graves da mesma forma. A única diferença é a consequência. A única diferença é essa, porque se eu mato um irmão meu na minha mente, eu não vou ser preso. Se eu mato fisicamente, eu vou ser preso e vou passar por uma série de punições, não é verdade? Mas é isso que nós temos que entender, irmãos. Quantas vezes eu cometi assassinato na minha mente contra algumas pessoas, né? Inclusive, eu acho que contra a minha esposa. Eu já matei minha esposa várias vezes mentalmente. Aí depois eu pedi perdão para Deus, me arrependi. Meu enteado, eu já cometi assassinato contra ele. Então, assim, quando a gente é pequenininho, né? 1 João, capítulo 3, versículo 15. Quantas vezes quando a gente é criança, né, irmãos, a gente comete assassinato contra os pais da gente, né? Quando a gente toma aquela surra. Você vai ver quando eu crescer. Você vai ver quando eu crescer, o tempo vai passar pra mim. Eu acho que a mãezinha fez isso mais que nós todos. Mas quando minha mãe e meu padrasto me mandavam sair de mães, irmãos, eu ficava tão furioso que eu pegava tijolo e jogava em cima da casa. E na minha mente eu matava meu padrasto várias vezes. Então, irmãos, assim, isso aqui é muito sério. Vocês conseguiram compreender que o ódio para Deus é como o pecado de assassinato? É como o homicídio. Então, um discípulo de Cristo, ele nunca será conhecido pelo ódio. Ele será conhecido pelo amor. Então, ele vai imitar a Cristo na questão do amor e da perseguição. Na questão da perseguição e do amor. O terceiro ponto que eu quero considerar sobre o ódio é o seguinte. O ódio se disfarça sempre com uma capa. O ódio, aparentemente, ele não vem como algo ruim da pessoa, né? Ele vem como algo suavizado. É uma fofoquinha aqui, é uma mentirinha ali, né? Então, quando você encontra alguém, por exemplo, fazendo fofoca, irmãos, essa pessoa é cheia de ódio por dentro, né? Vocês já viram que tem gente que fala da nossa vida e nem se relaciona conosco? É impressionante, né? Eu fico vendo assim, irmão, fulano falou de você, mas quem é fulano? Eu nem conheço essa pessoa e está falando mal de mim. É porque é uma pessoa que o coração dela está amargurado, está cheio de ódio. O ódio, ele sobressai e domina todo o seu ser. Então, tudo que a gente vê as pessoas fazendo de ruim, o ódio está por detrás. O ódio é o guarda-chuva da vida daqueles que não servem a Deus. Então, tudo que é ruim passa pela questão do ódio. É como se o ódio fosse o primeiro aspecto de vários outros aspectos que vão dominar a vida daquela pessoa. Então, quando você vê, por exemplo, um padrasto implicando com um enteado, porque aquele cara é cheio de ódio, irmão. Se ele fosse cheio de amor, ele não faria isso. Quando a gente vê uma madrasta implicando com o filho de outra pessoa, né, com o filho de outra mulher, é porque é uma pessoa cheia de ódio. Se ela fosse cheia de amor, ela não faria isso. Quando a gente vê alguém, por exemplo, quando vê alguém com óculos, né? Chamá-lo de 4 olhos aqui, não é de forma brincada, é de forma como piada, não, irmãos. É de uma forma ofensiva. É porque é uma pessoa cheia de ódio, né? Ou quando a gente vê uma pessoa com o nariz grande e debocha, ou uma pessoa careca, irmãos, é porque são pessoas que odeiam a vida. São pessoas que odeiam a Deus, odeiam a Cristo. Uma vez eu vi na igreja, na porta da igreja, alguns irmãos zombando de uma irmã pela forma como ela andava. Eu falei assim, como assim, irmãos? Vocês não são cheios de amor? Vocês não são cheios de amor? E estão debochando da forma como essa irmã anda?
Porque são pessoas cheias de ódio. São pessoas que não são cheias de amor. São pessoas que transbordam ódio por onde passam. Então, irmãos, não adianta. O ódio, ele vem disfarçado com uma capa, mas o que está predominando na vida daquela pessoa é exatamente a questão do ódio. O que nós vemos aí nos jornais? O que nós vemos nas redes sociais? Assassinatos, abortos, pedofilia, estupro. Quem faz isso, irmãos? Faz porque ama? Faz porque odeia. Faz porque é cheio de ódio. Eu vou chegar aqui, dar um tapa na cara da Silmara e falar assim, eu te dei esse tapa nessa cara porque eu te amo, tá? Não, quem faz isso é porque odeia. É uma pessoa completamente dominada pelo ódio. Então, não se esqueçam disso. Tudo isso que as pessoas fazem, tudo isso que elas praticam, tudo que é ruim, passa pela questão do ódio. O coração delas está contaminado com ódio. E é o que Jesus está ensinando para os seus discípulos aqui. Está dizendo o seguinte, o mundo me odiou, o mundo me rejeitou, o mundo me desprezou, o mundo fez tudo o que fez comigo, porque o que predomina sobre a vida deles é essa questão da amargura, do ódio, essa questão que eles odeiam a Deus. Então, na nossa vida é da mesma forma. Os discípulos tinham que entender isso. Quando eles fossem perseguidos, quando eles passassem por todas as adversidades que eles iriam passar porque as pessoas são cheias de ódio. Essa é a questão. O quarto ponto que eu quero considerar, marcando aqui, porque esse celular, ele grava 30 minutos, então eu tenho que tentar resumir de uma forma que não ultrapasse. O quarto ponto que eu quero considerar sobre a questão do ódio convosco é sobre o seguinte: o ódio, ele leva à contenda e produz amargura na vida. Isso está em Provérbios 10, 12, em Provérbios 15, 17. Irmãos, vocês já viram uma pessoa que briga por causa do amor? Eu sou cheia de amor, quero brigar. Aleluia. Hoje eu quero sair no tapa com alguém porque eu estou transbordando amor. A gente não vê isso, né? O Hulk, vocês já viram o Hulk se transformar porque ele é cheio de amor? O cara tá irado, zangado, com raiva, nervoso, cheio de ódio, tá transbordando. Por isso ele é o Hulk, né? Ele era, né? Até esse último filme da Marvel. Provérbios é o quê? Provérbios, o quê? Provérbios, capítulo 10, versículo 12 e o capítulo 15, versículo 17. Então ninguém vai à contenda por causa do amor. Amor, eu te amo, mas eu quero dizer que você não fale nada. Né? Isso não faz sentido, irmãos. Não faz sentido. Quem faz isso faz porque quer entrar numa briga. Né? Quem faz isso é porque é contendeiro. É engraçado que a Bíblia fala sobre a mulher rixosa. E a Bíblia diz que é melhor um homem dormir numa casa cheia de goteira do que viver sobre o mesmo teto que uma mulher rixosa. E vocês já viram como goteira incomoda? Minha esposa e meu enteado sabem como que goteira me incomoda. E a Bíblia diz que é melhor você viver sob um teto que está cheio de goteira do que sob uma mulher que é briguenta. Sob o teto com uma mulher que é briguenta, uma mulher que é rixosa, encrenqueira. Uma mulher que vive fazendo contenda. Então, irmãos, isso que acontece por quê? Por causa do ódio. Quando o ódio prevalece sobre a vida de uma pessoa. O ódio leva à contenda e produz amargura na vida. Vocês já viram uma pessoa cheia de ódio que vive feliz? Não tem. Não tem como. Uma pessoa que é feliz, ela é cheia de quê? De amor. Uma pessoa amargurada, rancorosa, uma pessoa triste, uma pessoa, sabe, que vive nervosa, é uma pessoa completamente perdida no ódio, irmãos. Então esses aqui são alguns pontos que eu estou considerando com vocês sobre aquilo que Jesus está ensinando, para vocês terem uma noção da gravidade do ódio. Conseguiu anotar, amor? O quinto ponto que eu quero considerar sobre o ódio é o seguinte: o ódio é obra da carne e faz oposição direta ao fruto do Espírito. Isso aqui é interessante, está em Gálatas 5,19. Vocês sabem o que é o fruto do amor, né? Ou melhor, o que é o fruto do Espírito? É o amor. Aí depois vem a paz, vem a alegria, vem a paciência, o domínio próprio. E no fruto do Espírito tem 9 aspectos. E quando nós lemos Gálatas 5,19, o apóstolo Paulo ele vai dizer que o ódio ele anda na contramão do amor.
Porque se a alegria, a paz, a longanimidade, a paciência, o domínio próprio, se tudo isso depende do amor, todas as outras coisas ruins na vida daqueles que vivem de acordo com a sua natureza caída, tudo isso depende do ódio. Ou seja, a mentira depende do ódio, a prostituição depende do ódio, né? A bebedice depende do ódio. Então são pessoas que são dominadas por causa do ódio e vivem de uma forma desregrada e de uma forma que vai desagradar sempre ao coração de Deus e de uma forma que sempre irá transgredir a palavra do Senhor. O interessante é que no meio evangélico, principalmente nas igrejas neopentecostais e em algumas pentecostais também, a gente não vê isso em igreja histórica reformada, graças a Deus, mas em igrejas neopentecostais, principalmente, tudo é demônio, tudo. A pessoa bate na esposa, foi o demônio que me levou a fazer isso, né? A pessoa bebe, cheira, fuma, foi o diabo, né? Então assim, tudo para elas demonizam tudo, espiritualizam tudo. E quando nós lemos Gálatas capítulo 5, nós vamos ver que Paulo fala que isso é fruto da nossa carne, da nossa natureza, da nossa vontade. Quem mente, quem fofoca, quem bebe, quem briga, quem faz essas coisas, faz porque é cheio de ódio, não tem nada a ver com demônio, não tem nada a ver com espiritualidade, isso sou eu que faço. Agora a Bíblia vai dizer que quando tem a ver com amor, com a paz, com a alegria, com o domínio próprio, aí é o Espírito Santo que produz isso em cada um de nós. Nós não somos capazes de produzir essas virtudes boas, essas qualidades cristãs. Só o Espírito Santo pode produzir isso em cada um de nós. Vocês já perceberam que a gente fala assim, amanhã eu não brigo com essa mulher. Eu não brigo com essa mulher. Aí a gente acorda no outro dia e a gente briga. Né? Eu não pego mais no pé desse menino. Eu vou deixar ele assistir televisão até 4 horas da manhã e não vou falar nada. No outro dia, tá pegando. Porque a gente não tem capacidade para vencer essas coisas. Só o Espírito Santo consegue nos fazer vencer. Agora, para fazer aquilo que é cheio de ódio, a gente faz com excelência, né? Cada um de nós consegue praticar aquilo que é mal, sem a gente nunca precisar ter ido a uma escola e se aperfeiçoar naquilo, né? A gente é pecador de forma nato, né? Então a gente peca de uma forma excelente, mas quando se trata das virtudes do Espírito, só o Espírito pode produzir em cada um de nós. Então é uma realização espiritual. Conseguiram compreender? E o último e sexto ponto que eu quero considerar, para depois eu ir para as considerações finais. O sexto ponto é o seguinte: o ódio é uma das características do paganismo. Vocês sabem que os cristãos são chamados de discípulos de Cristo. E aqueles que vivem numa vida dissoluta, numa vida desregrada, numa vida que desagrada a Deus, eles são chamados na Bíblia de pagãos. Ou seja, aqueles que trocam a verdadeira sexualidade, né? Aqueles que trocam o uso correto das coisas, aqueles que trocam a Deus por ídolos, que trocam a Deus pela natureza, né? Adoram a natureza, adoram ao homem, adoram coisas criadas, mas não adoram a Deus. Então, esse pessoal é chamado de pagão. E por que eles são conhecidos por causa do ódio? Porque eles só fazem aquilo que desagrada a Deus. E o discípulo de Cristo, o que caracteriza ele? O amor. E não é o amor dele próprio, é o amor de Cristo. Jesus disse que nós seríamos conhecidos quando amássemos uns aos outros. Ah, mas eu tenho que amar ao próximo como eu amo a mim mesmo? Sim e não. Porque Jesus depois ele diz assim, eu vos dou um novo mandamento, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, além de eu precisar amar o meu próximo com o meu amor, agora eu preciso amar o meu próximo com um amor que é de Cristo, que é um amor sacrificial, um amor incondicional, um amor perfeito. Então, mas eu não consigo amar nem a mim mesmo, eu tenho que amar o meu próximo com o amor de Cristo. Então, o que caracteriza o povo de Cristo é o amor. O que caracteriza o pessoal pagão é o ódio. Conseguiram compreender? Esses são alguns pontos que eu queria considerar com vocês. Eu quero fazer algumas observações dentro desse texto e encerrar a nossa exposição bíblica de hoje. A primeira observação que eu quero fazer: o Senhor Jesus, quando ele proferiu essas palavras, que os discípulos seriam perseguidos, isso ainda não havia acontecido com eles. Eles ainda não conheciam a perseguição que ainda surgiria sobre a igreja. Então, isso aqui que eles estavam ouvindo
era novidade. Os discípulos eles só começariam a ser perseguidos com a inauguração da igreja cristã, ou seja, quando Jesus morresse, ressuscitasse e depois de 40 dias com seus discípulos subisse aos céus e depois enviasse o Espírito Santo. Então os discípulos só começaram a conhecer essas palavras de Cristo na prática a partir de Atos capítulo 2, no dia da festa de Pentecostes. Dali em diante, os discípulos começaram a ser perseguidos de uma forma que nós nunca ouvimos falar antes. E essa perseguição durou até o 3º século, né, que foi até chegar em Constantino, e quando ele estabeleceu o cristianismo como religião oficial do seu império. Então, de forma suavizada ali, a perseguição parou, mas depois ela começou novamente. Mas os cristãos eles só foram respirar, os seguidores de Cristo só foram ter um pouco de paz durante o reinado de Constantino, durante o seu império. Então, eles experimentaram essa palavra somente a partir de Atos capítulo 2. Aí nós vamos ver que Tiago foi morto à espada. Tiago, irmão do apóstolo João, foi o primeiro apóstolo a ser morto. O primeiro cristão a ser morto foi Estevão, apedrejado. Nós vamos ver que depois a história diz, a tradição, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, que Paulo foi decapitado, né, através do império de Nero. Os cristãos eles eram jogados no Coliseu, eram mortos pelos leões, pelos cães, eram pisoteados pelos touros. Então, assim, os cristãos eles eram jogados dentro de óleo fervendo, eles eram arrastados vivos pelas ruas de Roma. E o interessante, irmãos, é que além deles sofrerem perseguição pelos seus próprios irmãos da nação, ou seja, os judeus, eles também eram perseguidos pelos romanos. Né? E o interessante aqui é que nós vemos que Cristo, quando ele fala essas palavras, ele já passava por esse tipo de perseguição, e o ápice da sua perseguição foi a cruz do Calvário e a sua morte. Então Jesus ensinou com a sua vida o que é lidar com esse tipo de situação. Existem cristãos no mundo hoje, existem seguidores de Cristo no mundo hoje que passam por essas lutas? Existem. Nós do Brasil não conhecemos o que é isso. E eu acredito que a maioria de nós, se a gente passasse por uma dessas perseguições que Cristo disse que os seus discípulos passariam, irmãos, a gente abandonaria a fé na hora. A gente sucumbiria na hora. A gente se entregaria na hora. Eles não ficaram firmes e perseveraram até o fim. A segunda observação que eu quero fazer dentro desse texto é que o Senhor Jesus ele proferiu essas palavras principalmente em tom profético. E aqui eu explico para vocês, quando o evangelho de João foi, vocês observaram que quando ele falou essas palavras, os discípulos ainda não conheciam a perseguição. Mas quando o evangelho de João foi escrito no final do 1º século, eles já haviam passado por muitas coisas. Então, até que o evangelho da palavra de Cristo, até que o evangelho de João fosse escrito, os discípulos já haviam experimentado essas perseguições violentíssimas. Então, por que ele falou num tom profético? Quando ele liberou aquelas palavras, no momento, os discípulos ainda não sabiam o que era passar por esse tipo de luta. Mas quando o evangelho joanino, o evangelho de João foi escrito, eles já haviam passado muita coisa por amor ao evangelho, né? Inclusive, quem escreveu o Evangelho de João foi o apóstolo João, o discípulo amado, um dos discípulos mais próximos de Cristo. Ele foi exilado da sua nação e ficou preso na ilha de Patmos, né? E a gente vê isso escrito lá no livro da Revelação, que é o livro de Apocalipse, no capítulo 1. E para encerrar, meus irmãos, para encerrar a nossa mensagem, vou encerrar dentro do tempo, graças a Deus. Estão conseguindo aprender direitinho a exposição? Irmãos, o Senhor Jesus, ele havia apresentado de maneira perfeitamente clara o tema